Já foi falado aqui, mas eu queria ampliar o debate. A escolha do coronel da reserva, Ricardo Mello Araújo, como vice na chapa da reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, gerou uma espécie de apreensão entre os vereadores aliados. O motivo dessa inquietação é o histórico de Mello Araújo à frente da Rota, a tropa da PM de São Paulo, conhecida pela atuação contundente. Os vereadores temem que essa escolha possa afetar negativamente as campanhas nas comunidades, dada a possibilidade de uma espécie de retaliação por parte do PCC, a facção que exerce influência significativa nessas áreas. Essa preocupação foi comunicada aos líderes partidários e às autoridades, incluindo o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas, mas não impediu a formalização dessa aliança influenciada pela indicação de Jair Bolsonaro, sob cujo governo Mello Araújo liderou a CEAGESP aqui em São Paulo. Começa agora com o Diogo. Concorda com essa relação? Isso tem a ver? A que ponto que nós chegamos de falar do crime organizado no meio da política, né? Não, o crime organizado no meio da política eu concordo plenamente. Isso eu não tenho a menor dúvida que ele está bastante infiltrado e a cada eleição um pouco mais. E que ele está permeando todas as periferias e agora também as regiões mais centrais da cidade de São Paulo e de muitos outros lugares, também não tenho dúvida. Mas que essa história, que a indicação dele vai fazer complicada a vida dos vereadores, porque ele é o vice, isso eu não levo a sério. Até porque não tem o nome de nenhum vereador que teria dito isso. É tipicamente a notícia plantada pelo próprio coronel para poder se fortalecer nessa campanha e já começa a trazer um dos primeiros problemas para o Ricardo Nunes. Não acho mesmo que tenha sido uma boa escolha e acho que as questões das pessoas poderem entrar em certos bairros para fazer campanha dependem de como o PCC e outras facções estejam organizadas, porque já há muito tempo alguns pontos elas não deixavam. Basta lembrar do governador Tarcísio em Paraisópolis, que é um dos lugares mais urbanizados, uma das favelas mais urbanizadas da cidade de São Paulo, e ele teve problema quando foi lá fazer uma reunião. Então é uma coisa que sempre existiu, não vai ser por causa do candidato a vice que isso vai acontecer, não. Diego? Mais uma vez eu tenho que discordar, Diogo. Eu não duvido que isso ocorra, até porque eu tenho experiência pessoal em campanhas e eu já estive em cima de caminhão de campanha que foi barrado em porta de favela com a seguinte ameaça: olha, se passar daqui, se subir, não vai ficar bom. Confirma o que eu disse. Acho que todos nós aqui já tivemos diversas experiências em campanhas, então isso não é novidade para nós, e confirmo o que eu disse. Independe de quem seja o candidato a vice. Eu nunca tive participação nenhuma em polícia alguma. Mas eu sei das dificuldades para entrar já de muitas campanhas para trás em muitos bairros da cidade de São Paulo. Mas eu imagino que desafio alguém a dizer, não, eu ando por toda a cidade sem problema nenhum e não tenho nenhuma ligação com o crime organizado. Isso não existe. Mas eu imagino que, de fato, a figura de um coronel da Rota, e a Rota é muito conhecida aqui na cidade justamente pela truculência com que trata o crime organizado. Eu acho que, de certa forma, isso pode influenciar sim. Agora, a minha grande tristeza... Todo o respeito pela polícia, Diego, porque acho que a polícia tem um trabalho, deveria fazer um trabalho muito melhor se fosse mais prestigiada, que acho que o que falta à polícia é prestígio, especialmente a polícia civil. A polícia militar ainda tem um pouquinho mais porque ela tem visibilidade. A civil não tem quase nenhuma. E as duas têm que trabalhar juntas para poder nos dar segurança. Agora... Com todo o respeito a elas, quem é esse coronel diante da população, diante do crime? Ela esteve na Rota por um tempo, não fez nada de significativo, não deixou nenhuma marca, não tem uma história. Inclusive, a gente procura, pesquisa para ver o histórico dele. É muito insosso, quase nada aparece. Eu também desconheço, Diogo, a história do coronel Mello Araújo, mas a grande questão é fato que se trata de um coronel egresso da Rota. Isso pode, de certa forma, suscitar animosidades junto ao primeiro comando da capital. O que eu queria dizer não para é o que gigantismo do PCC. Eu posso terminar? Claro. Acho que já é a terceira. Posso pedir música também, terceira interrupção no comentário. Mas, Diogo, eu acho que o que nós não podemos normalizar é que, de fato, seja legítimo esse temor de vereadores, de que tenham medo do primeiro comando da capital e da sua influência dentro do jogo político. Ora, a sugestão é o quê? Olha, vamos colocar um vice ligado ao PCC para que o PCC não atrapalhe a nossa campanha dentro das favelas. Então esse é o tipo de coisa, o tipo de informação que pode ser, de fato, como o Diogo disse aqui, foi plantada por algum interessado dentro do tabuleiro, mas é algo que a gente não pode normalizar.
É você trazer para dentro do jogo... Quem falou em normalizar, não vamos torcer as coisas. Podemos discordar à vontade. Olha, agora, colocar a informação que nós... É a pauta, Diogo. É a pauta. A pauta que nós demos é que vereadores reclamaram para os líderes partidários, para o governador do Estado, a influência do PCC, medo do PCC atrapalhar a campanha. Eu acho que esse tipo de reclamação não pode ser normalizada. É isso que eu estou dizendo. Quem normalizou alguma coisa? Nós mesmos já normalizamos aqui a partir do princípio que nós acabamos de admitir que tanto você quanto eu em campanha já tivemos dificuldade com isso. Isso é normalizar ou é óbvio constatar e trazer uma realidade para as pessoas? Você está constatando e a partir do momento que está ocorrendo agora na maior capital do Brasil e que isso é visto como um problema natural a ser enfrentado dentro de uma eleição, de certa forma a gente está normalizando. Pelo amor de Deus. Tem que ser tomada uma medida enérgica contra essa facção criminosa. Quer dizer que então o certo é não falar nada. Aí eu não estou normalizando. O certo não é não falar nada. Denunciar o problema é normalizar. O certo é você não trazer para dentro do jogo democrático a participação ou qualquer influência de uma facção criminosa. É diante de uma denúncia dessa, é pegar aí sim a rota e colocar nos núcleos onde a gente entende que a facção é mais forte para desbaratar a atividade da facção. É isso que eu digo. Aí, mas o que se faz não, é tratar o PCC como praticamente interlocutor político. Isso é um completo absurdo, isso é uma insanidade. A gente está rasgando aqui o nosso sistema democrático. A partir do momento que você deixa uma facção criminosa influenciar o processo democrático, você não é diferente de um narco-estado. É isso que eu quero dizer. É você admitir que existem territórios paralelos dentro do Brasil, o que é, inclusive, vedado pela Constituição. Eu que comecei a trazer esse assunto aqui, todas as vezes que esse assunto é trazido na televisão, eu sempre falo disso, falo da gravidade desse problema, dizer que alguém estaria normalizando. Mas você está relativizando, você está dizendo, não, isso aí foi plantado. Relativizando, isso aí foi plantado pelo vice. Isso não é relativizar, não é normalizar? Traga a sua opinião à vontade. Agora, querer dizer o que o outro pensa, interromper uma pessoa para dizer o que ela pensa, não tem nenhum sentido. Eu concordo. Jamais normalizei isso, jamais normalizaria. E justamente é o que eu digo, isso já existe há muito tempo e não é colocando um coronel aposentado na vice-prefeitura que a gente vai resolver o problema de segurança de São Paulo. Vamos colocar um chefe de facção, aí o PCC não vai encher o saco de ninguém. Nós temos no estado de São Paulo 330 mil ordens judiciais de prisão não cumpridas. Desculpe, 60 mil, 330 mil é no país. 60 mil só no estado de São Paulo. Grande parte na capital. Não tem nem lugar para colocar essas pessoas na prisão se resolverem prender de verdade. E a polícia não prende porque falta policiais e falta celas nas cadeias para colocar essas pessoas. E governadores do Brasil inteiro não olham para isso. Esse é o problema sério da segurança que tem que ser enfrentado. Muito mais do que escolher alguém que não fez política na vida, não sei, internamente na corporação, de repente para ser o vice-prefeito. Não é isso que vai resolver. Insisto, isso enfraquece o prefeito Ricardo Nunes, porque passa a imagem de que ele não escolhe seu vice e não pode nem participar da escolha do seu vice. Seguimos com essa discussão aqui no Linha de Frente, agora são 2h33. Bom, Mônica, nesse lado aqui mais barulhento, agora a gente passa para esse outro lado aqui. Afinal, nessa discussão que vai tomar muito corpo, né, durante a campanha eleitoral, da participação dos vices também, haverá debates entre os vices. De que maneira você também se posiciona em relação a isso? Pois é, a questão da escolha de vices que não está sendo feita pelo alinhamento de ideias ou por algum tipo de lealdade partidária acaba enfraquecendo esse debate, que deveria ser um debate de vices ou um debate de chapas, né, onde a chapa defende alguma coisa. O Pagotto falou aqui muito bem, uma chapa que era uma coisa acaba mudando para outra e o eleitor fica sem entender. E o que nós estamos vendo, e essa discussão aí entre Diego e Diogo mostra muito bem, é a falência do sistema eleitoral. A falência do Estado nessas regiões onde o PCC começa, então, a dar as cartas e dizer este candidato pode entrar, este candidato não pode. E sim, isso acontece. Eu me lembro, em 2020, o Novo estava nadando de braçada nas favelas porque teve um salve do PCC que não podia ter placa, não podia ter faixa nem cartaz de ninguém. E os do Novo passavam porque o pessoal do Novo não tinha ainda rabos presos, não tinha nenhum problema. Para quem era do Novo, esse salve ajudou. Agora, quando nós sabemos, e o Diego colocou, vai ter eleitos então do PCC, nós sabemos que a Câmara Municipal de São Paulo tem alguns e tantas outras cidades, sabemos que eles estão elegendo mandatários. Por quê? Por causa do sistema de financiamento eleitoral, que quem tem dinheiro no caixa 2, 3 e 4
acaba tendo alguns acessos. Esse sistema todo, o sistema partidário, o sistema eleitoral, o sistema de financiamento das nossas campanhas é que está favorecendo. Não é com a polícia que vai resolver, Diogo. Não é uma questão de ir para a briga. É achar formas inteligentes de melhorar a representação e a conexão entre os mandatários que nós estamos colocando para nos representar e as ideias que nós queremos que estejam lá. Enquanto isso não acontecer, e a gente está votando em quem está dando cesta básica e está deixando eleger quem tem dinheiro aí vivo para comprar voto, vai ficar complicado. Para fechar essa discussão aqui, Pagotto. Eu vou me somar também a essas ponderações trazidas pela Mônica, pelo Diogo, divergindo aqui do Diego. Eu acho que não é a tratar o risco ou o perigo, ou até mesmo lendo como uma realidade. Não estou nem colocando como um dado da natureza que o PCC ou outros grupos que atuam no Brasil, que são mais de 70, estejam ou não estejam dominando áreas. Eu estou tratando que essa notícia aqui, do jeito que ela foi colocada aqui na nossa discussão, ela tem jeito, contorno de uma notícia plantada. Que vereador que fez a denúncia de que ele estaria sendo... a campanha dele estaria sendo comprometida? Que região de São Paulo? Que área de São Paulo? Nós estamos falando de uma notícia, nós estamos falando de um balão de ensaio. Se eu fosse vereador, eu não daria o meu nome. Você vai dar a facção poderosíssima como nós estamos diagnosticando aqui. Qual vereador? Você vai colocar... O vereador não vai dar o nome dele. Ele corre risco de vida. Não, pera. Olha, na semana passada foram assassinados dentro da penitenciária aqueles membros do PCC que estavam acusados de tramar a morte do senador Sérgio Moro, do promotor Lincoln Gaquia. Eles não... Se eles conseguem, eles têm a audácia de mirar autoridades do alto escalão da República, imagina o que é de um vereador que não tem proteção nenhuma, que não tem direito à segurança, motorista, nada disso. E não tem que ter mesmo. Então, mas você daria o seu nome? Eu não daria o meu. Diego, então você está entendendo o seguinte, na tua lógica, o vereador, ele não tem sistemas nenhum de defesa, ele não tem acesso a nada do Estado, e ele tem que fazer uma defesa, uma denúncia genérica, assim. Ele é um cidadão comum que está hiper desprotegido. Não é verdade isso. O vereador, se estivesse, de fato, com uma região em que ele tem incidência, com restrição de entrada, ele ia fazer uma denúncia desse processo, ia chamar a Polícia Federal, a Polícia Estadual, ia fazer barulho, porque o vereador tem, sim, muito espaço para fazer discussão sobre isso. Ele não é o cidadão comum que está com Marielle. Você em casa. Tá aqui, vídeo Marielle Franco. Então, Marielle Franco, meus caros, Marielle Franco não pode ser usado nesse debate. Eu acho que Marielle Franco, o debate que estava acontecendo à época, as perspectivas, riscos ou ameaças a Marielle Franco estavam sendo monitoradas. E o que aconteceu não foi uma coisa que estava todo mundo acompanhando e sabendo que ela estava sendo... Quem estava na época muito mais ameaçado era o próprio Freixo, né? Ela não estava tão visibilizada em termos de ameaça. E foi executada por grupos de milicianos no Rio de Janeiro. Nós sabemos que isso existe. O que eu estou dizendo aqui não é que isso não exista. O debate não é aqui entre quem acredita que que exista uma força grande desses grupos no Brasil ou quem nega isso. Não é negacionismo. É que essa notícia é plantada para insuflar a candidatura do vice nessa carona com o Ricardo Nunes. E essa notícia plantada não tem quem que está sendo ameaçado, não tem região, não tem nada, genérica para jogar o tema. A notícia é extremamente plausível. Nós constatamos aqui no começo que é uma realidade. É uma reclamação. Alguém ligou lá e falou, você pôs esse alguém cara. Reclama. Você acha que um vereador na prática tem um acesso até um pouco dificultado a uma figura como o governador do estado, por exemplo? Você acha que essa denúncia de um vereador chegaria ao governador do estado, seria repercutida na grande imprensa, como nós estamos repercutindo aqui? Na mesma hora. Pelo amor de Deus. Na mesma hora. Isso talvez ligaria para o governador. Isso é um suco de negacionismo a respeito de uma situação gravíssima. E aí, quando eu digo, viu, Diogo, repito aqui, existe uma relativização, existe uma normalização desse poder gigantesco que as facções criminosas exercem sobre o nosso sistema democrático, sobre uma cidade da importância como São Paulo. E nós estamos fechando os olhos para isso. Não. Uns dizem que é notícia plantada, outros dizem que a coisa não é bem assim, essa não é assim, se resolve. Diego. Enquanto isso, o crime organizado está trabalhando. Como disse a Mônica, elegendo políticos. Está aí fazendo influência para que uma chapa não coloque como vice-prefeito um egresso da Rota, que é um batalhão que de fato combate o crime organizado. Você está dando uma noção absurdo. Normalizar a aceitação do crime é justamente dizer, mas os vereadores não podem se aparecer, eles não podem dizer. Claro que não podem. Eu entendo que pessoas tenham medo, entendo mesmo. E acho
perfeitamente plausível. Mas se um parlamentar eleito pelo povo, para representar o povo e defender o povo, tem medo de dizer a verdade do que ele vê, ele deve pedir a renúncia dele e dar lugar para outro. O parlamentar também é humano, Diogo. Assim. Tem família, tem filho que vai para a escola. Mas tem pessoas que estão dispostas a enfrentar a realidade e pessoas que não estão dispostas. Tem. E mais, jornalistas sabem muito bem, e o Tiago está aqui e pode confirmar isso, eles sabem muito bem pegar as notícias de diversos vereadores, dar a notícia sem nominá-los e mostrar claramente que ele teve informações de diferentes correntes de vereadores, de diferentes correntes ideológicas. Não é o que disse a notícia. A notícia só diz, disseram que disseram e nada mais. Para mim está muito claro que isso é notícia plantada para fortalecer o candidato a vice. Não, e me dá uma parte aqui, Diego, você está trazendo uma novidade nessa notícia. Que essa notícia teria ligação com o risco de que o vice estaria preocupado ou estaria com ameaça. O vice é um policial, ex-policial da Rota em São Paulo, que é um dos grupos em São Paulo, que se declara um grupo sem temor desses grupos organizados. Ou seja, é estranho. Mas esse o vice que manifestou preocupação. Não, mas você falou que o vice estaria... enfim, toda a discussão aqui, eu acho que entortou a discussão. Ninguém está defendendo... Não trouxe esse tema, não. Ninguém está defendendo, Diego, que os grupos não tenham força no Brasil, de que eles não exercem poder nas comunidades e em regiões inteiras do Brasil. Tem, inclusive, suspeitas dessa incidência desse grupo na própria Câmara Municipal de São Paulo. E isso tem que ser investigado. Agora, de repente, vereadores, sem saber ninguém, estão preocupados, quer dizer, isso é plantada, essa notícia. E não tem nada a ver com discussão, se a notícia é plantada, não tem nada a ver com negar o fato de existir esses grupos e que eles cumprirem um papel importante em organizar esses territórios do jeito que lhe interessa, né? Mobilizar a população, criar sistemas de justiça própria, que isso precisa ser enfrentado no Brasil, mas de uma maneira sistêmica e não com uma denúncia dessa para alavancar o nome do vice, um inexpressivo, desconhecido, que não vai agregar voto para a candidatura do Ricardo Nunes. Isso é a verdade desse debate. Olha, debate negacionista de quem eu acho que a partir do momento que o vice é indicado pelo governador, a figura político mais popular do município, é indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma popularidade inegável. Nós acompanhamos isso nas manifestações que ele chamou aqui na Paulista em fevereiro desse ano. Eu acho que dizer que o coronel Melo Araújo não agrega nada para a chapa do Ricardo Nunes, aí eu já acho que não é nem negacionismo da segurança pública, é negacionismo político. É não entender como o jogo funciona. O coronel Melo Araújo, ele está lá como uma figura da segurança, mas ele é fruto de um acordo partidário. Isso é óbvio, isso enfim, é o beabá da estratégia política dessas eleições. Sim, ele está lá para garantir um apoio de um partido, do partido mais importante dessas eleições, que é o PL. Mas você concorda que se fosse a Raquel agregava mais? Não, eu concordo. Indicada pelos mesmos? Eu também aqui, por diversas vezes, fiz a defesa do nome da nossa colega Raquel Galinatti, também agregaria da mesma forma, vem da mesma ala do espectro político. Mas a grande questão o Pagotto está aqui dizendo que, olha, isso é para fazer demagogia com a segurança pública, não sei o quê. Primeiro que, num primeiro plano, essa indicação não é a respeito da segurança pública. Traz a segurança pública como um símbolo. Ele traz a segurança pública de uma forma simbológica. Tanto que, possivelmente, não será ele que cuidará da paz da segurança pública. Ele está trazendo os votos da ala bolsonarista. Ele está... Pelo amor de Deus, Pagotto. Está tirando voto de quem, então? Ele não está tirando voto. Ele está cravando. Ele está cravando que existe um acordo entre o prefeito e o Bolsonaro. É isso. Ele está cravando que é uma candidatura de extrema-direita. Meu Deus do céu. Ligado ao setor da segurança pública como tema-chave dessa discussão. E aí, é isso. Quem vai comprar essa candidatura que aceite esse pacote, né? E, olha, vale lembrar, Celso Russomano é prova do quanto a indicação de voto por um presidente influencia nas decisões do eleitor municipal. O eleitor municipal tem outros valores para tomar essa decisão. Não é pela ordem que venha de cima. Tem um grupo que segue fielmente o presidente Bolsonaro? Tem, sem dúvida. Agora, esse grupo também vai refletir e vai olhar como que o presidente Bolsonaro vai se comportar depois da eventual indicação e confirmação na convenção e se Pablo Marçal vai participar de verdade das eleições. Porque, no fundo, eu insisto, o vice não agrega votos, mas ele pode tirar votos. Para fechar, Mônica, quer falar rapidinho? Só lembrando que, de qualquer jeito, era um nome de alguém indicado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo e pelo PL,
se esta pessoa fosse alguém que agrega, esta é a discussão, né? Se ela poderia agregar mais do que o nome do Coronel Melo está agregando. E a discussão, inclusive desses vereadores que supostamente têm medo que ele vai atrapalhar, de qualquer jeito, este nome indicado pelo presidente Bolsonaro é um nome que traz esses votos. Então, poderia talvez ser um nome de alguém que trouxesse mais votos ou que agregasse mais para essa pauta e não apenas um coronel ligado à rota. Essa que eu acho que é a grande discussão, mas agora já foi, porque o nome está aí.